Fala, minha gente! Aqui quem fala é Carol Yamada e nesse canal você vai aprender a fazer operações com commodities na Bolsa de Valores brasileira, unindo conceitos do mercado financeiro com fundamentos do mercado físico. E essa é a aula 6 do nosso curso de commodities na B3, que é uma playlist gratuita que tem lá no nosso canal, você pode acessar e assistir as aulas. Nessa aula você vai entender finalmente quantos reais você precisa para começar a operar as commodities na Bolsa de Valores. Então aqui a gente está falando de milho, soja, boi gordo e café, tá bom? E eu vou te mostrar também as taxas estrondosas que a Bolsa de Valores cobra de você. Então vamos lá para o vídeo. Para deixar tudo o mais didático e simples possível, eu resumi aqui os fatores que compõem o valor final que você vai precisar para fazer as operações na Bolsa de Valores. Se você não entende ainda como é que funcionam contratos futuros, como é que funcionam as opções, como é que funciona realmente as operações na Bolsa, eu recomendo que você volte lá para a nossa playlist e assista desde a aula 1 para poder entender isso aqui que eu estou te falando, tá? Eu vou deixar o link desse curso aqui na descrição para você assistir as demais aulas. Vamos lá. Você precisa de 3 fatores para calcular o quanto de dinheiro que você precisa transferir para sua conta na sua corretora. Então, o primeiro é a margem de garantia, o segundo é o ajuste diário e o terceiro são as taxas. A margem de garantia, diferente do que muitas pessoas pensam, não é um custo. Ela funciona como um cheque calção no contrato de aluguel de imóvel. Ou seja, vamos supor que você faz uma operação na Bolsa de Valores e essa operação dá errado. Então, você tem um prejuízo de R$1 milhão, né? Bom, se você não tiver esse R$1 milhão para arcar com esse prejuízo, daí a Bolsa se ferrou. Ela que vai ter que arcar com o seu prejuízo. Então, o que ela pede? Você pode fazer operações desde que você me mostre que você tem esse dinheiro. Então, você faz o quê? Transfere esse valor para sua conta, na sua corretora, ele fica lá paradinho. Inclusive, você pode investir ele numa renda fixa para ficar rendendo, tá? Mas ele vai ficar paradinho, alocado na margem, para a Bolsa ver durante a sua operação que você tem como marcar se você tiver um prejuízo, tá? Ao final da operação, esse dinheiro vai ser liberado e você pode sacá-lo se você quiser. Mas durante a operação, ele fica como se fosse preso, mas é preso no seu nome e na sua conta. Para cada um dos ativos, a margem exigida pela Bolsa é diferente, tá? Então, todos os dias ela vai mudar. Você pode entrar no próprio site da Bolsa, que é esse aqui, ó, simulator.b3.com.br. Eu não sei porque eu falei isso em inglês, é simulador, simulador.b3.com.br. Tá aqui esse site, se você for operar aqui derivativo de milho, você vai colocar aqui em derivativos, vai digitar o ticker, e eu expliquei como montar o ticker aqui nas nossas aulas anteriores do nosso curso, então caso você não saiba, vai lá assistir. Então, por exemplo, CCMK26, né? Só que como hoje não é dia da semana, ele não vai me mostrar nada. Num dia normal, ele vai mostrar que você escolhe, vai falar quantos contratos você quer comprar, quantos contratos você quer vender, vai adicionar e calcular e já vai te mostrar. Bom, como hoje é domingo, a gente não vai conseguir calcular isso lá no site, eu vou te dar os valores prontos. Como ele muda todo dia, eu vou te dar uma aproximação do que normalmente é hoje aqui em fevereiro de 2026. Pode ser que quando você estiver assistindo já tenha mudado um pouco. Para o milho, para operar um contratinho, que são 450 sacas, você vai precisar de aproximadamente... aproximadamente R$ 2.300 por contrato. Se você for operar 10 contratos, são R$23 mil. Beleza. Vamos lá. A soja, aproximadamente R$5 mil. O boi, aproximadamente R$5.800. E o café, que é o que mais varia, ele varia entre 20 e 25 mil reais, mas agora ele está em torno de 25 mil reais, tá bom? Eu sempre indico que você coloque uma gordurinha a mais dessa margem de garantia, porque como ela varia todos os dias, se de repente amanhã
a bolsa chama mais margem, ela vai ter que tirar da sua conta. E se você não tiver, você vai ficar com saldo negativo. Então, colocar mais uns 10% do valor é prudente, tá bom? Pode ser que a bolsa exija mais? Pode. Então, você vai ter que ir acompanhando todos os dias ali para ver como é que está essa chamada de margem. De 10% a 20% é um valor legal de se colocar a mais, mas se você quiser também todos os dias verificar e fazer a TED, aí é uma escolha sua, beleza? Então, esse é o valor de margem de garantia. Você já entendeu que ela não é um custo, que ela é um valor para a bolsa saber que você tem como marcar caso venha a ter um prejuízo, que ela muda todos os dias, né? E ela vai ficar lá na sua conta paradinha. Quando você terminar a operação, a bolsa libera para você usar esse dinheiro. Tudo certo aqui? Margem de garantia, agora a gente vai para o ajuste diário. Então, quando a gente está falando de operações de contratos futuros, a bolsa computa diariamente o seu resultado. Tá? Então, todos os dias ela vai ver qual que foi tua posição ontem, qual que é a tua posição hoje, e ela vai creditar ou debitar o valor desse resultado na sua conta. Então, pode ser que se você ficar com resultado negativo, a bolsa vai ter que tirar esse valor da sua conta. Então, eu vou dar uma explicação de como é que funciona esse ajuste diário, mas usando daí uma planilha de Excel. Isso aqui é uma coisa que você pode replicar na sua casa, é bem facinho de fazer, tá? E esse exemplo que eu vou dar aqui é para o contrato de boi gordo, né? O contrato de boi gordo são 330 arrobas líquidas por contrato. E a gente vai fazer um exemplo que a gente foi lá no dia 1 e compramos 10 contratos de boi gordo a um preço de R$ 324. Beleza? Fizemos a nossa operação. No dia 2, pode ser que o boi gordo subiu ou caiu. Vamos supor que o boi gordo subiu para R$ 325. Como nós temos 10 contratos, como é que a gente vai calcular isso aqui? Então, vou fazer a diferença de hoje para ontem. Então, 25 menos 24. Eu vou multiplicar pelas 330 arrobas do boi gordo. E eu vou multiplicar pelo número de contratos. Legal. Então, de ontem para hoje, que a cotação subiu R$1, eu tive um ganho, um lucro de R$ 3.300 com esses 10 contratos, certo? Então, o que a bolsa faz no dia 2? Ela vai lá e deposita esse valor na minha conta. Beleza? E se no dia 3 ele cai para R$ 323,50? Agora, a gente teve uma redução do valor, né? E aqui a gente tem os mesmos 10 contratos. Eu só vou arrastar esse cálculo. Ah, peraí que eu não travei. Peraí que eu não travei a minha célula, então vou travar aqui agora. Pronto. E eu vou arrastar aqui. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o dia 3 menos o dia 2, não é menos o dia 1. Então, é um dia após o outro. Multiplicar por 10, multiplicar por 330, e eu cheguei nesse resultado. Então, do dia 2 para o dia 3, eu tive um prejuízo de 4.950, né? Então, a bolsa vai lá e vai retirar esse dinheiro na minha conta. Aí, no dia 4, eu fui para 326, 10 contratos. Vamos arrastar aqui. Opa, ganhei 8.250. Colocou na minha conta. E por último, 328, 10 contratos. Mais R$ 6.600. Tá bom? Se a gente somar todos esses valores que a bolsa colocou e retirou da nossa conta, a gente tem um resultado financeiro de R$ 3.200. Tá? O que acontece? Olha só. Se eu fizer o resultado final, né, que foi o preço que eu vendi, menos o inicial, multiplicar pelos 330 e multiplicar pelos 10 contratos, eu tenho o mesmo resultado. Então, por mais que a bolsa faça esse ajuste diariamente, o resultado final ele é equivalente a se você tivesse só comprado no primeiro dia e vendido no último, certo? Então, veja que dá a mesma coisa, é o mesmo resultado. Beleza? A gente comprovou isso aqui agora.
Por que que isso aqui é importante? Porque então você vai precisar colocar um dinheiro para ajuste diário no seu saldo em conta e não pode ser em renda fixa, não pode estar aplicado. Ele tem que estar no seu saldo em conta, beleza? Como é que você pode calcular quantos reais você vai precisar colocar aqui no ajuste diário? Bom, existe uma forma muito simples, que é o seguinte. Se você acha... Vamos supor que você entrou numa operação de milho, né? Vamos lá, entrei numa operação de milho, com um contrato só, nesse exemplo, e o meu stop máximo no milho vai ser de R$3. Então, eu vou lá, se o meu stop máximo que eu aceito, né, é de R$3, se eu tomar o stop, 3 vezes 450 sacas no milho, lembra? Eu teria um prejuízo de R$1.350. Então, eu posso considerar que eu vou precisar disso aqui para minha margem no milho. Vamos fazer para a soja, para o boi e para o café. Todos com um contrato. Vamos supor que todos... Vamos supor que na soja eu aceito um loss de R$5, o boi de R$4 e o café de R$15. Então, eu vou fazer o da soja vezes 450, o do boi vezes 330 e o do café vezes 100. Tá? Se você não sabe como fazer esse cálculo aqui, de novo, vá nas nossas aulas anteriores e assista ali que eu explico tudo nas aulas anteriores, tá? Lembrando que a soja e café são contratos em dólares, então aqui eu já coloquei em reais para facilitar para a gente. Então, beleza, então a gente tem esses valores aqui, é o que a gente vai precisar colocar aqui no ajuste diário, né? Então, para o milho foi 1.350. Vou me ajustando para cada um aqui. Para a soja foi 2.250. Para o boi, 1.320. E para o café, 1.500. Beleza? Então, já temos o valor para margem de garantia, já temos o valor para o ajuste diário. E, por último, a gente tem as taxinhas, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês um slide, na verdade, de um webinar que eu dei, falando justamente sobre essas taxinhas, que todo mundo tem dúvida. São as taxas operacionais. Isso aqui é uma nota de corretagem, é um pedaço da nota de corretagem. Então, sempre que você fizer uma operação na Bolsa de Valores, você vai receber uma nota de corretagem no seu e-mail, falando qual foi a operação que você fez, quais foram os custos, né? E eu peguei a parte mais importante dos custos aqui para mostrar para você de uma nota real. Isso aqui foi uma operação de 3 contratos de milho, tá? Então, veja, aqui tem a taxa operacional, que é o valor da corretagem. Esse valor da corretagem você negocia com a sua corretora, com o seu assessor. A gente tem também a taxa de registro da Bolsa de Valores. E a gente tem a taxa de emolumentos da Bolsa de Valores, ou seja, taxa da corretora, taxa da bolsa, taxa da bolsa. No final, são 3 taxas aqui. E se você tiver também saindo de uma operação, você também vai ter o IRRF, tá bom? Beleza. Veja que as taxas da bolsa, elas realmente são muito pequenininhas, né? 1,41 e 1,75. Se você somar essas 3, você vai ter o total das suas despesas. Claro, se você operar mais contratos, menos contratos, isso aqui vai ser tudo proporcional. Para o milho, boi, soja e café, cada um tem taxas levemente diferentes, só que você pode verificar tudo isso no próprio site da B3. Sinceramente, as taxas são tão pequenas que eu particularmente não acho que vale a pena ficar gastando tempo entendendo os cálculos, mas se você quiser, isso é um dado público. Então, são taxas realmente irrisórias que não vão atrapalhar o resultado da sua operação, mas que você pode somar elas aqui e contabilizar aqui nas suas taxinhas. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um valor de R$25. Aqui eu estou arredondando, estou chutando um valor aproximado, tá? E os demais, R$35 para as demais commodities.
Então, são essas 3 taxas, a gente soma todas elas e agora você já sabe quantos reais que você precisa para operar cada uma dessas commodities. É só colocar aí na sua calculadora, você já vai ver o resultado. E só com isso você já consegue operar. Lembra da gordurinha, é sempre bom colocar um pouquinho de gordura. Mas esse conhecimento de nada adianta se você não sabe como é que analisa os fundamentos das commodities, como operar umas commodities, como operar cada uma das commodities, né? Como ajuntar o conhecimento da análise fundamentalista com a análise técnica. Então, acessa lá a nossa playlist, você vai ver conceitos desde como operar as commodities, como usar conceitos fundamentalistas como sazonalidade, né? Conceitos de oferta e demanda. E lá no nosso canal também você vai conseguir ver alguns exemplos de operações que aconteceram na vida real, que tiveram lucro, né? Para ter mais explicações. Então, acesse os links aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, curtiu, fez sentido, finalmente entendeu quais são as taxas envolvidas nessa operação, dá um like nesse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo se você tiver alguma dúvida e a gente vai gravar mais aulas para continuar essa série do nosso curso gratuito de como operar commodities na B3. Por esse vídeo é só e eu te vejo no próximo vídeo.